Minhas 3 esposas são belas vampiras. Capítulo 715 Runas do Dragão. Depois de treinar com o clã Scarlet, Victor se dirigiu para a mansão principal. Enquanto caminhava sozinho, não pôde deixar de pensar em seu treinamento rúnico. Não sabe se é porque está com a mentalidade mais desenvolvida do que antes, ou se é porque não tem muitas coisas urgentes para fazer a curto prazo, mas sentiu bastante interesse ao treinar runas. A arte pode ser muito difícil de aprender e desenvolver, mas foi uma arte muito divertida e útil de aprender. Contanto que ele tivesse concentração e energia, ele poderia fazer muito com esta arte. Mas apesar da versatilidade desta arte, ela não era onipotente. Você não pode repetir os efeitos que o conceito de um deus, ou raças especializadas como sucubus poderia fazer. Por exemplo, se ele escrevesse a runa do feitiço em linguagem demoníaca e desse poder a essa runa, o feitiço funcionaria, mas não seria muito útil como um feitiço de Deus e um feitiço de sucubo. Scartashi nem precisou explicar para Victor entender que qualquer coisa relacionada ao ataque direto de um indivíduo ou às runas era extremamente deficiente. Por exemplo, ele poderia colocar a runa de gelo para atacar um oponente, mas embora aquele gelo fosse grande, não era forte e denso como o gelo de Victor ou Scartashi. Outra coisa que não funciona é colocar adjetivos na runa. Esse tópico, o Scartashi fez questão de explicar bem para todos. Por exemplo, ao criar runas de fogo, você não pode adicionar características a esse fogo como fogo forte, fogo denso, fogo demoníaco, etc. As runas não funcionavam assim, funcionavam com palavras principais e secundárias. Também podem ser chamadas de runas principais e runas de suporte. Quanto mais runas principais você tiver, mais complicado será adicionar runas secundárias para dar suporte à runa principal. Por exemplo, Victor poderia fazer uma lança e esculpir a runa perfurante e retornar como runas principais. Efeito penetrante da lança. A runa de retorno é a mesma. É uma runa simples que chama a arma de volta para a mão do usuário. Logo após adicionar essas runas, ele poderia adicionar runas menores que combinassem com essas runas principais. Palavras como recuperação, perseguição e segurança seriam muito eficazes para adicionar como uma runa secundária. A runa de recuperação seria muito útil se a lança quebrar. Com esta runa, mesmo que Victor jogue a lança violentamente causando danos à arma, a lança se recuperará ao estado original antes da quebra. A runa de perseguição faria com que a lança sempre acertasse o alvo de acordo com as intenções do usuário. A runa de segurança impediria que estranhos não reconhecidos pelo usuário usassem o spear. O próprio Scartashi, tomando como exemplo essa mesma lança, é possível adicionar runas terciárias para dar suporte ao efeito das runas secundárias. Nesse caso específico, ela poderia usar a runa de maldição em apoio à runa de segurança, fazendo com que o indivíduo não reconhecido pela runa de segurança sofresse uma maldição muito mortal. Scartashi apontou que o limite não era apenas 3 conjuntos de runas. A imaginação do usuário e o trabalho duro eram o limite. Por exemplo, a lança de Scartashi tem um total de 2.669 runas que se completam, em perfeita sincronia. A lança de Scartashi sozinha tinha muito mais runas maiores, menores e terciárias. A lança era uma verdadeira obra de arte criada por um Runemaster. Quando Victor, Ruby, Pepper, Sen e Lacus entenderam o quão absurdo era o feito de Scartashi, eles não puderam deixar de respeitar ainda mais a mulher. Eles podiam entender agora porque demorou vários anos para que Spear fosse concluído. Ruby não pode deixar de pensar na lança que ganhou de sua mãe, a lança que Scartashi usou a maior parte de sua vida. Uma lança que perde apenas para a lança atual de Scartashi em termos de runas. Essa percepção fez Ruby valorizar ainda mais o spear que recebeu de sua mãe, sem contar que essa aula acendeu a sede de conhecimento de Ruby. O cérebro aguçado de Ruby já entendia como as runas eram quebradas se estudadas corretamente. Ela não estava falando sobre o uso de runas em combate, mas no dia a dia, e até mesmo em seu laboratório. Contanto que tivesse uma fonte de alimento para alimentá-lo e material resistente para manter a runa funcionando, não poderia basicamente automatizar toda a mansão. Por exemplo,
Várias runas de limpeza poderiam ser esculpidas em áreas escondidas em toda a mansão e, com apenas um pouco de energia, toda a mansão estaria limpa. Ruby achava que as runas eram muito parecidas com a magia que as bruxas usam, algo que Scatashi não negava, mas também não aceitava totalmente. Apesar de serem artes parecidas, ainda eram diferentes. Enquanto a magia usava círculos mágicos para causar efeitos mágicos, as runas usavam línguas antigas para fazer o mesmo. E os dois métodos tinham seus prós e contras. As runas eram melhores para suporte e criação. Os melhores artefatos mágicos eram feitos com runas, e com efeitos bastante fortes dependendo da linguagem e energia que é usada na hora de criar as runas. Embora a magia tivesse maior versatilidade e área de especialização, a magia não poderia fazer algo semelhante ao que as runas fazem. A magia não poderia encantar um item como as runas. E a magia não poderia receber outras fontes de energia para fazer seus círculos mágicos. A variedade de combinações linguísticas e energéticas era o que tornava as runas tão perigosas. Pepper apontou que as runas parecem linguagens de programação, parecem uma bagunça, mas quando colocadas juntas, fazem todo sentido. Victor e as irmãs Scarlett não puderam deixar de concordar com essa analogia. Outro fato que Victor descobriu foi que ele não era tão bom em criar runas. O ofício simplesmente não vinha intuitivamente como quando ele luta. Ele já havia percebido isso há muito tempo, mas qualquer assunto na área de criar alguma coisa, ele demorava muito mais para aprender e entender do assunto. Ele era um especialista em destruição e em causar danos, não em criar coisas novas. Quando as irmãs Scarlett aprenderam sobre as runas, foi como se fossem um peixe que não via água há muito tempo. Aprenderam de forma suave, e progressivamente, sem nenhum tipo de problema. Evidentemente, eles tinham talento nessa área, e esse insight fez Victor questionar por que Scatashi não havia ensinado isso às meninas antes. A resposta que recebeu da mulher mais velha o deixou sem palavras. Eles não tinham interesse, nem motivação para aprender e ficar mais forte. Por conta disso, eu não tocava no assunto. Mesmo com talento nas runas é um assunto muito perigoso. Resumindo, as garotas não tinham a mentalidade certa, e mesmo que tivessem talento, abordar um assunto tão perigoso como runas levianamente seria colocar suas próprias vidas em perigo. Apesar de dizer que teve dificuldade em aprender em comparação com a luta, isso não quer dizer que Victor seja lento ou algo assim. Afinal, ele tinha uma vantagem que eles não tinham. As memórias de centenas de seres. Através de anos de meditação e prática, Victor aprendeu a filtrar e armazenar apenas informações úteis. E dentro dessas centenas de milhares de memórias, ele tinha referências para tudo o que fazia. E no caso das runas, não foi diferente. Sem contar que, mesmo que fosse difícil, não o faria desistir. Na verdade o deixaria ainda mais motivado a aprender. Como agradecimento pela aula que recebeu, Victor ensinou às meninas várias técnicas que podem ser feitas com a linhagem de gelo e água. Vale ressaltar que ver as expressões de choque de Scatashi e suas filhas ao demonstrar as técnicas foi algo muito gratificante. Victor esperava que com essas técnicas as garotas ficassem ainda mais fortes, para que ele pudesse lutar contra elas no futuro. Victor olha para o lado e vê seu reflexo na fonte perto da mansão. Estou bonito como sempre. Ele olhou em seus olhos de dragão. Uma carranca rastejou sobre seu rosto, e ele tocou seu queixo. Idiomas, hein? Idiomas. Victor arregalou os olhos. Zaladrak, ei. O que, gay? O que foi aquele grito estranho? Victor riu internamente. Ela caiu no chão ou algo assim. Victor olhou na direção em que sentiu Zaladrak e viu que ela estava em um quarto da mansão. Qual o problema, Victor? Por que você gritou tão de repente? Eu estava dormindo, Zaladrak comentou com aborrecimento enquanto acariciava sua cabeça. Seus olhos estavam olhando diretamente para Victor. Mesmo que seus olhos não pudessem atravessar paredes como os de Victor, ela ainda podia sentir o olhar dele em seu corpo. Oh! Me desculpe por gritar de repente, está tudo bem,
Apenas me ligue normalmente da próxima vez, milímetros. Então, qual é o problema? Os dragões têm uma linguagem como as outras raças, claro. Quantos anos tem esse idioma? Tão antigo quanto os dos deuses. O sorriso de Victor cresceu. Uma linguagem que era tão antiga quanto os deuses, e que era mortal. Não era perfeito. Diga-me, Zaladrak. Você pode fazer runas com esse idioma? Runas. Zaladrak vira o rosto em confusão. Ela pensa um pouco. Visivelmente, ela estava procurando informações em suas memórias. Oh, você está falando sobre falar de poder. Falando em poder? O que é aquilo? É uma arte que usamos nossa energia, voz e intenção para causar um efeito no mundo. Zaladrak aparece de repente ao lado de Victor. Isso parece muito com runas. Victor falou. Meu conhecimento pode estar desatualizado. Explique o que é uma runa para mim. Ok, 30 minutos depois, Victor termina o passo a passo completo da runa para Zaladrak. Agora tenho certeza. O que você chama de runas, eu chamo de fala de poder. Zaladrak sentiu, mas a maneira como você usa as linhas de poder é estranha, Victor. O que você quer dizer? Embora você não tenha uma alma de dragão, você ainda é um dragão em seu corpo físico. Sem falar que, como você está conectado comigo, nossas almas estão conectadas. Por isso, recebi suas características físicas e você recebe meu. Com esse vínculo em vigor, você só pode usar linhas de poder com intenção. Só com a intenção. Sim. Como um dragão, você não deve seguir as regras de ninguém. Você que faz as regras e quem comanda. Como eu faço isso? Eu nem sei a língua do dragão. Zaladrak olha para Victor com uma expressão inexpressiva por um longo tempo, até que ela o agarra pelo colarinho, e o puxa para um beijo. Mesmo que pudesse reagir, Victor não o fazia, apenas aceitava tudo, e antes que pudesse pensar em mais coisas, sentiu um fluxo de informações entrando em sua cabeça e preenchendo todo o seu ser. Aprendeu a língua, e a forma de escrever dos dragões, como se fosse a sua própria língua materna que aprendeu desde criança. Zaladrak empurra Victor para longe. Ela inconscientemente lambe os lábios e pensa, é legal. Ela olhou para Victor que estava em transe processando todas as informações que ela havia passado para ele. Puro desejo brilhou nos olhos do dragão, mas ela rapidamente se acalmou ao ver que Victor saiu de seu estupor. Isso é. Antes que ele pudesse continuar, ele ouviu. Como alguém que está ligado a mim, é seu direito aprender nossa língua. Dessa forma, quando você falar com os dragões anciões, eles o respeitarão como um membro de nossa espécie. Victor ergueu a sobrancelha. Você está mentindo. Errado. Você está escondendo alguma coisa. O que é? Eu odeio essa sua capacidade de sentir minhas emoções. Ela resmungou. Bem, se era meu direito aprender sobre o seu idioma, você deveria ter feito isso desde o início, certo? Não faz sentido. Zaladrak olha nos olhos de Victor por um longo tempo, até que ela abre a boca. Dar conhecimento da minha língua ao meu cavaleiro é o último teste de um dragão. Oh! Os cavaleiros de dragões às vezes passam suas vidas inteiras com o dragão amarrado e, mesmo assim, nunca recebem o conhecimento de nossa língua. Cada dragão tem seus critérios de teste, mas no final tudo se resume à confiança. Passar o conhecimento da linguagem do dragão para o cavaleiro é o maior ato de confiança que um dragão pode demonstrar. É a prova de que o dragão confia no cavaleiro completamente. Entendo. Por causa disso, você não fez isso antes. Honestamente, eu deveria ter feito isso anos atrás, quando estávamos no inferno, mas esqueci completamente porque estava dormindo. Ela deu de ombros. Victor revirou os olhos para o dragão preguiçoso. Isso significa que você confiou em mim por muito tempo. Claro, eu não falaria sobre minha raça com você se não confiasse em você. Há uma razão pela qual quase ninguém sabe nada sobre dragões. É porque somos muito reservados com nosso conhecimento e muito seletivos sobre quem damos isso conhecimento para. Mas o que eu disse sobre os dragões anciões também está correto.
Você só pode aprender a linguagem do dragão de um dragão. Você tem um vínculo comigo, e aprender a linguagem do dragão fará com que qualquer dragão ancião fale em vez de atacá-lo. Um tio. Victor gentilmente puxou Zaladrak pela cintura e abraçou. Zaladrak abriu um pouco os olhos, e abraçou Victor cautelosamente. Ela cheirou o ar e sentiu o cheiro inebriante do corpo dele. Ela se sentiu muito confortável com o calor que sentia do corpo dele. Ela ouve o som de seu batimento cardíaco e sente uma sensação estranha que só pode ser descrita como: eu pertenço a este lugar. Ela se perguntou se era assim que se sentia em casa. Obrigado pela confiança, Zaladrak. Ele falou gentilmente na linguagem dos dragões enquanto acariciava seu cabelo violeta escuro. E com trema ponto de interrogação invertido Zaladrak estremeceu ao ouvir sua língua nativa saindo da boca de Victor. Foi uma sensação muito boa ouvi-la saindo de sua boca. Mais palavras não eram necessárias, pois eles estavam conectados um ao outro. Sentir as emoções um do outro era uma coisa simples de se fazer, e os sentimentos valem mais que 1000 palavras. Ficaram assim por 30 minutos até que Victor se afastou um pouco e perguntou: você pode me mostrar como os dragões usam runas? Ele acaricia sua bochecha e pergunta em inglês. Claro. Ela sentiu. Ela olha para uma árvore inocente, e com voz pesada como se ordenasse ao mundo que seguisse sua vontade, ela falou, e que, Rote, no momento seguinte, uma ondulação no ar é vista pelos olhos de Victor, e logo essa ondulação do ar atinge a árvore. O efeito foi instantâneo, a árvore imediatamente começou a apodrecer até não sobrar mais nada. Todo o processo foi muito rápido. Victor apenas olhou para ele com uma expressão inexpressiva. Dragões são seres tão quebrados. Ela apenas fez algo que Skatash declarou impossível de aplicar em um campo de batalha devido ao requisito de concentração. Use runas para a batalha. Ela olha para Victor e dá um sorriso orgulhoso. Que tal? Isso é poderoso. Ele deu uma opinião honesta. Fufufu. Ela sorriu condescendentemente. Por que você não usou isso na batalha? Victor viu claramente que ela poderia usar esta forma única para atacar. Como você viu, as linhas de poder, apesar de serem visíveis para aqueles sem olhos de dragão, elas ainda são muito lentas e, em uma batalha, o inimigo não ficará parado esperando você atacar. Sem falar que se eu posso queimar todo mundo com meu hálito, por que preciso usá-lo? Ele não podia dizer nada sobre isso. Para que você use essas linhas de energia, então? Para deixar meu covil mais confortável e encantar meus tesouros. Às vezes também faço goles. Victor realmente queria fazer facepalma agora. Acho que essa é a diferença de mentalidade ao contrário dele, que podia ver potencial nessas linhas de energia. Zaladrak apenas via isso como algo conveniente. Eu sinto seu desconforto, o que é? Não é nada. Eu só acho que se você tivesse usado as linhas de energia para algo como se polir na luta, os anjos não teriam chance. Buff. Victor elaborou. Usar linhas de energia para aprimorar seus aspectos básicos, algo como um escudo de energia, iluminar seu corpo em forma de dragão, aumentar a gravidade no campo de batalha, etc. Ele viu muito potencial nas batalhas de controle de multidão com essas runas de dragão. Ele não precisa atacar o inimigo diretamente para vencer, apenas bagunçar o campo de batalha e tirar vantagem disso. Oh! Ela toca o queixo, é verdade, eu poderia fazer isso, hein? Os olhos de Zaladrak brilham em violeta por alguns segundos, então ela se vira para as árvores e fala na língua do dragão, leveza. De repente, Zaladrak desaparece e aparece na frente da árvore. Eu vejo potencial. Talvez eu possa usar isso na minha forma de dragão. Assim não vou ficar limitada pelo meu peso. Ela começou a murmurar rapidamente, seus olhos brilhando de diversão. Victor ri suavemente com essa visão e decide deixá-la fazer o que ela quer. Ele entende que ela estava passando por um momento de epifania. Vou pedir a ela para me ensinar como usá-lo corretamente mais tarde. Mesmo tendo aprendido a língua do dragão, isso não significava que ele havia aprendido magicamente a fazer runas. Ele apenas aprendera um novo idioma. Mais trabalho duro era necessário.
Minhas 3 esposas são belas vampiras. Capítulo 716. O poder mais forte da Violet. Victor, preciso estudar uma coisa. Ok, não se apresse. Falo com você mais tarde. Milímetros. Vendo Zaladrak desaparecer, ele retomou sua caminhada em direção à mansão. Quando estava para chegar, parou em frente à mansão e estreitou os olhos. Seus sentidos visuais se expandiram e ele começou a ver o mundo como se não tivesse paredes. Seus olhos zoam em direção a uma das mansões periféricas, e logo seus olhos violetas estavam encarando os olhos flamejantes de uma mulher. Oi! A mulher pulou para trás de susto quando seus olhos se encontraram de repente, e por um momento, ela teve a impressão de que seria engolida por um dragão furioso. Estia, o que você está fazendo? Victor levantou uma sobrancelha. Ele tinha certeza de que proibia as deusas de usar seus sentidos divinos dentro da mansão principal. Nada, eu só queria saber quem chegou na mansão. Você sabe que mentir não funciona comigo, certo? Estia abriu a boca para dizer algo, mas nenhuma palavra saiu. Ah, apenas digo o que quiser. Você sabe que tem mais privilégios aqui do que as outras deusas, então ignorá-la usando seus sentidos divinos é fácil. Afinal, eu sei que você não quer fazer mal ou tem algum tipo de fetiche pervertido. Os sentidos divinos de um deus eram incríveis, e os deuses usavam esses sentidos para tudo, até mesmo para se comunicar a longas distâncias. De certa forma, esses sentidos divinos eram semelhantes aos olhos do dragão, apenas ligeiramente diferentes. Ao contrário dos dragões, que já nasceram capazes de ver como o mundo realmente era, os deuses precisavam aguçar seus sentidos divinos para ver isso. Quanto mais proficientes eles eram, mais verdades eles podiam ver. Aparentemente, a razão pela qual os dragões veem a verdade do mundo desde o nascimento é porque eles são criaturas mais sintonizadas com o próprio mundo. O ambiente em que o dragão cresceu influenciou muito como ele seria no futuro. Se o dragão crescesse em um ambiente de gelo, seria um dragão de gelo. Se crescesse em um ambiente com muito verde, seria um dragão selvagem. Por causa dessa característica evolutiva reativa, não era exagero dizer que os dragões eram como forças da natureza. Eles eram literalmente partes do mundo, muito parecidos com os espíritos da natureza que, assim como os dragões, também podiam ver a verdade do mundo desde o nascimento. Eu tosse. Eu só queria te ver. Oh. Victor sorriu gentilmente quando viu um rubor de raiva no rosto da deusa. Nesse caso, sinto muito por forçá-lo a falar. Posso ver que você está bastante desconfortável. Não, está tudo bem. Milímetros. Victor caminhou até a entrada da mansão e abriu a porta. Eu voltei. Sua voz não era alta ou baixa, era um tom neutro que ressoava por toda a mansão e lugares ao redor. Bem-vindo ao lar, Victor. Estia sorriu gentilmente. Estou de volta. Estia regalou os olhos e, logo em seguida, abriu um dos sorrisos mais bonitos que Victor já vira. Era um sorriso inocente, gentil e satisfeito. Victor fez questão de gravar a expressão feliz da deusa em sua cabeça. Onde você está agora? No campo de treinamento da mansão da deusa. Estou acompanhando o treinamento da Rainha das Amazonas e suas elites. Amazonas, hein? Preciso visitar a cidade em que eles estão mais tarde. Victor apenas percebeu que ainda não conheceu os novos moradores. Certo, me avise quando for embora. Eu estarei lá também. Eu vou visitar as deusas. Afrodite está aí? Sim, irei para lá em breve. O que Victor assentiu e parou de olhar para Esti e concentrou sua atenção em seus arredores, que eram basicamente toda a mansão. Como sua atenção estava na mansão, ele não perdeu uma mulher correndo pelos corredores em alta velocidade. Daralintil. Logo um foguete branco na forma de violete voou em sua direção. Eu disse para você não pular assim, Violete. O que vai acontecer se você se machucar? Ei Lord Alucard, você precisa de alguma coisa? Victor olhou para Yuki, que apareceu no momento em que Violete vinha recebê-lo. Onde estão as criadas? Ele perguntou curioso. Normalmente, quando ele chegava,
A entrada estava cheia de criadas. Foi uma verdadeira visão de mulheres de cabelos brancos com diferentes estilos de cabelo. Todos eles estão trabalhando para Lady Agnes e Lady Violette. Oh! Victor olhou para Violette, que o abraçava. Violette esfregou o rosto no peito de Victor e subiu em seu corpo, deitando rapidamente a cabeça em seu ombro. Houve alguns problemas na nova cidade. Alguns grupos acharam uma boa ideia cometer crimes na cidade onde minha família e eu governamos. Ela cheirou profundamente o pescoço dele e lambeu como se estivesse marcando seu território. Interessante. Precisa de alguma coisa? Não, eu posso lidar com isso facilmente. MM. Só não se esqueça. Sem merci, certo? Eu sei. Violette sorriu predadoramente. Vou queimá-los todos. Eu ia dizer para fazer deles um exemplo, como fiz quando prendi os traidores. Mas isso também serve. HMM. Estilo caramba, hein? Gostei, vou fazer. Milímetros. Onde está Hilda, Yuki? Ela está treinando Ladiana. Entendo. Como está indo seu treinamento? É? A cara de poker de Yuki quebrou antes da pergunta que ela não esperava. Meu treinamento. Sim. Estou ficando mais forte. Mas ainda em um ritmo muito mais lento do que gostaria. Ela foi honesta. Yuki se encolheu diante dos olhos violetas estreitados de Victor. Ela sentiu como se não pudesse esconder nada daqueles olhos, o que de certa forma, era um pensamento correto. Você está treinando com seu outro poder? Yuki estremeceu. Sei como? Por um período de tempo, eu fui o líder do clã da neve, sabe? Claro, eu sei disso. Apenas os principais membros do Snow Clan, Agnes, Violette, Hilda e Adonis, sabiam sobre a situação de Yuki. Ao contrário dos outros membros, você é um membro do clã principal. Você é filho do irmão de Agnes, tio de Violette, o que faz de vocês dois primos. O único motivo de Yuki para ser uma empregada doméstica do clã Snow era porque ela era filha do irmão de Agnes e uma vampira nobre estrangeira. Ela era uma filha bastarda. Yuki desistiu de sua herança a pedido da própria garota. Filha indesejada ou não, Yuki ainda era filha de seu falecido irmão, então ela faria o possível para protegê-la. Para ser sincero, se Yuki assim desejasse, ela poderia muito bem desistir de ser donzela e se tornar uma Lady do clã da neve, mas esse título também vinha com muitas responsabilidades sufocantes, algo que ela não queria. Não se preocupe, não há ninguém por perto. Victor declarou ao ver o olhar preocupado de Yuki. Oh. E então? Você treinou? Eu tentei, mas é difícil treinar esse poder. Yuki foi honesto. Victor olhou pensativo para a empregada de 165 cm com duas armas nucleares de Ekupe que rivalizavam com suas esposas mais ocupadas. A segunda linhagem de Yuki era algo simples, mas muito útil em combate. Precognição. Ela pode ver alguns segundos de seu próprio futuro e instintivamente sentir o perigo que a ameaça. Esta era a linhagem de uma Miko, sacerdotisa, vinda de um clã de vampiros nobres muito antigos no Japão. O lado mãe de Yuki era mais forte do que o lado pai, que era um dos principais membros do clã Snow. Diga-me, Yuki, quão determinado você está para ficar mais forte? O que quer dizer, Lord Alucard? Você está disposto a sofrer pelo poder? Se estiver, posso treiná-lo. Ela abriu a boca para falar, mas a fechou logo depois quando pensou no treinamento de Victor. Pode não ser tão brutal quanto os Katashi, mas ainda era um treinamento espartano feito para nobres vampiros. Era óbvio que ela não estava disposta a sofrer pelo poder. Eu vejo sua hesitação. Yuki estremeceu e, por um momento, pensou que ele estava desapontado. Está tudo bem. Você não tem necessidade real o suficiente de se submeter a esse tipo de tortura. Victor falou gentilmente com certa condescendência. Ele não estava desapontado com ela. Ele apenas a entendia, afinal ninguém gosta de sentir dor. Mesmo sendo vampiros nobres, ainda dói ser atingido e dilacerado. Yuki tinha motivação para ficar mais forte, mas não a ponto de sofrer por isso como Victor e os outros sofreram. Do jeito que você está agora, mesmo que demore um pouco,
Você ainda vai crescer e ficar mais forte. Hilda vai se certificar disso. Então, por favor, ignore minha pergunta. Sim. Victor balançou a cabeça. Não precisa ficar triste. Não estou desapontado com você. Estou muito orgulhoso de você poder se desenvolver tão rápido. Tudo o que fiz foi apenas fazer uma pergunta casual, ok? Não pense demais. Milímetros. Yuki sorriu gentilmente ao ouvi-lo falar. Estou orgulhoso de você. Ela tinha uma memória muito seletiva. Victor riu suavemente, então olhou para frente e começou a andar com Violette ainda agarrada ao seu peito enquanto ele descansava a cabeça dela em seu ombro. Quando Victor começou a andar, sua sombra cresceu e logo Kaguya e as criadas saíram das sombras. Ugh, K. Maria se espreguiçou. Que embaraçoso, Maria. Arrume suas roupas. Bruna falou. Pare de ser insistente, freira. Nesta mansão, só as mulheres e nosso marido são permitidos. Ninguém é ousado o suficiente para pisar aqui. Maria revirou os olhos. Devido ao incidente de treinamento de um ano, todos os membros masculinos foram enviados para uma mansão diferente. Então os únicos na mansão principal eram as mulheres que trabalhavam com Agnes e as empregadas. O restante da equipe estava em outra mansão. Ainda não é uma atitude apropriada para uma empregada, esposa ou mesmo amante. Bruna bufou. Você está certo. Maria gemeu e começou a arrumar suas roupas. Parem de brincar, empregadas. Ainda estamos trabalhando. Kaguya advertiu em tom severo. Sentiu. Eve revirou os olhos com a atitude de suas irmãs, já que quando elas se tornaram as mulheres de Victor, as criadas agiam ainda mais casualmente quando não havia ninguém por perto. E como seu mestre, marido gostou, ele não disse nada. Ei, Yuki, você não vem? Roberta perguntou. É? Oh. Sim, eu vou. Yuki correu em direção às empregadas. Enquanto as empregadas conversavam mais com as outras, com apenas Kaguya e Eve acrescentando algumas falas à conversa, Victor finalmente deixou a mansão e se dirigiu para o jardim onde as deusas estavam. Você vai visitar aquelas vadias? Violette perguntou, sabendo para onde eles estavam indo. Sim, também tenho que visitar as Amazonas no futuro. Só não mate todos eles. Eles são úteis. Eles ainda são tão ruins assim? Não sei, ainda não os vi desde que acordei, mas provavelmente os verei em breve. Bem, sem problemas, posso apenas jogá-los para os monstros. Essa é uma boa ideia. Violette assentiu com satisfação. Falando nisso, eu senti que você chegou mais cedo. Onde você estava? Ela perguntou curiosamente. Eu estava com os membros do clã Scarlet. Ele respondeu honestamente. Ah, Skatash decidiu ensinar sobre runas, hein? Você sabia disso? Sim, eu a ouvi falando sobre isso enquanto ela estava deitada. Falando nisso, como estão as outras garotas? Aruna, Mizuki e Leona ainda estão dormindo. Aruna e Mizuki, eu entendo, mas Leona também? Ela está sendo preguiçosa. Violette deu de ombros e se aninhou mais perto do corpo de Victor como um koala. Falando em Leona, você tem que falar com Edward, Victor. Victor parou de andar de repente. Um olhar de realização apareceu em seu rosto. Então ele falou, porra. Sim, eu quero. Maria, Roberta e Violette falaram ao mesmo tempo. Os três se entreolharam e riram divertidos. Yuki coroou ao ver a depravação no ar. Embora ela estivesse envergonhada internamente, ela não podia deixar de sentir um pouco de ciúme. Bruna, Eve, Kag e Victor reviraram os olhos desesperados. Essas mulheres estavam com muita sede. Victor tinha certeza de que se não tivesse a benção da sexualidade de Afrodite, jamais conseguiria satisfazer a todos. Ele não estava dizendo que era ruim em sexo nem nada e que não conseguia satisfazer as garotas. Foi simplesmente um problema com a própria corrida. Os nobres vampiros eram uma raça que naturalmente tinha um tempo de recuperação muito mais rápido da fadiga. Como a maioria de suas esposas eram vampiras poderosas, naturalmente, sua regeneração era muito forte. Devido a isso,
Quando eles cansavam praticando o duelo noturno, eles só precisavam descansar por alguns minutos ou beber o sangue de Victor para voltar ao seu estado de pico e com ainda mais desejo. Era um ciclo interminável de depravação. Se não tivesse a benção da sexualidade que amplifica o próprio sexo, causando uma satisfação mais longa, ele tinha certeza que um ano de treinamento noturno teria se estendido por uma década inteira. Bem, isso também não é uma coisa ruim. Como progenitor, e o portador de uma árvore do mundo, e aquele que tem o coração de um dragão, Victor era um reator de energia ambulante. Parando de rir, Violette disse: querido, estou com fome. Você não bebeu meu sangue por um ano inteiro. Eu quero mais, tio. Você não vai me dar? Ela perguntou com uma voz fofa e um sorriso pervertido. Ah, eu me pergunto quem eu mimo mais, você ou Sasa? Victor mordeu a língua e beijou Violette. Ela gemeu de satisfação. Devido ao seu corpo superior, suas esposas são incapazes de morder seu corpo e beber sangue como normalmente é feito. Por causa disso, Victor deve se machucar propositalmente ou apenas morder a língua e se alimentar boca a boca. Vale ressaltar que, sem exceção, todas as vampiras preferiam o boca a boca. Era mais excitante. Depois de beber o sangue, Violette se afastou e sorriu sensualmente. Então ela falou enquanto lambia os lábios ensanguentados. Você estraga todos eles, mas provavelmente Ruby, Roxane e Clã Scarlet recebem ainda mais mimos. O quê? Por que Clã Scarlet e Roxane? Quero dizer, você ama ruivas. Ele não tinha como refutar isso. Falando em Sasa, onde está minha esposa? Eu queria mimá-la hoje. HMPH, você já fez isso há uma semana. Sempre há espaço para mais mimos. Violette revirou os olhos, para responder a sua pergunta. Ela está treinando com Natasha e Victoria. Aparentemente, Victoria despertou seu poder relâmpago. Você não parece surpreso com o caso de Victoria. Quero dizer, ela bebeu meu sangue e meu leite de semente. Ela só perde para você e Afrodite, por falar nisso. Eu ficaria mais surpreso se ela não tivesse despertado o raio. Idiota, você fala como se fosse um recurso raro ambulante. Ela bufou. Quero dizer, é verdade, certo? Olhe para todas as mudanças que meus fluidos causaram. Ela não podia refutar essas palavras. O corpo atual de Victor era o bem mais precioso para vampiros nobres. Não seria exagero dizer que, se ele morresse, guerras entre nobres vampiros aconteceriam por causa de pedaços de seu corpo. Sem mencionar que Victoria aceitou fazer parte da minha família. Ela é uma Alucard agora, então era garantido que ela despertaria seu poder. Isso é verdade. Hugh, acabei de perceber que você colocou suas mãos em todas as mulheres dos 4 clãs de contagem de vampiros mais fortes. Nenhuma escapou de suas garras. Quem será a próxima vítima? Hilda. E o quê? Talvez, todas as valquírias. Ela estreitou os olhos para ele. Mais uma vez, você fala comigo como se eu fosse culpado. Eu não corri atrás deles, eles vieram atrás de mim. HMPH, como essas vadias podem te ignorar? Você é perfeita. Eu sei direito. Victor riu. Violette revirou os olhos para o narcisismo do marido, apesar de achar isso adorável na maioria das vezes. Seu trabalho é defender esse ser perfeito do perigo. Você acha que eu já não faço isso? Eu matei tantas mulheres que poderia fazer uma poça de sangue perto da minha casa. Putas malditas que estão tentando se aproximar de você bem, pelo menos graças ao meu esforço. Ou os nobres vampiros estão envergonhados e não tentam incomodá-lo. Esse esforço não foi apenas de Violette. Todas as suas esposas juntas estavam impedindo ativamente que mulheres garimpeiras se aproximassem de Victor. Graças à hierarquia decidida há algumas semanas, esse trabalho ficou ainda mais fácil. Violette, Ruby e Sasa até criaram um grupo de bate-papo onde todas as esposas estavam presentes. Eles frequentemente trocavam memes e emojis naquele chat. Fraco. Victor bufou. O que? Você matou o suficiente para fazer apenas uma poça? Eu matei o suficiente para fazer um rio de sangue.
Você não sabe o quão destrutiva é a sua beleza ou o quão fofo você é. Isso me irrita. Violette sorriu. Ara. Conte-me mais sobre a parte fofa. As empregadas reviraram os olhos para esse psicopata de cabelos brancos. Alguns minutos de Victor e Violette flertando um com o outro se passaram até que, de repente, Violette mudou de assunto. De qualquer forma, me dê seu sangue. Ela falou com uma voz pesada e uma sede de sangue primitiva. Por que você falou como se eu fosse seu inimigo ou algo assim? E por que você mudou de assunto? Você é bipolar? Sua expressão voltou ao normal e ela disse: eu vi esse cenário em um filme de vampiros do passado e me deu vontade de imitá-lo. Sobre a bipolaridade, não sei, não fui ao médico e não me importo. Você vai me deixar por isso? Ela perguntou com uma expressão morta com dois buracos negros violetas em seus olhos. Victor estremeceu ligeiramente. Seu sorriso cresceu e seus olhos ficaram iguais aos dela. Nunca. Bom. Ela sentiu com satisfação e o abraçou com ainda mais amor. Victor riu um pouco, e logo sua expressão voltou ao normal, sua mente voltando para as palavras que Violette disse antes. A propósito, eu não vejo um filme há um tempo. Vamos ter uma noite de cinema. Os olhos de Violette e das criadas brilharam. Vamos fazer isso. Violette, Roberta, Bruno e Maria exclamaram juntas. Kaguya, compre um cinema em Nightingale. Sim, Lady Violette. Espere, comprar um cinema é um exagero. Vamos apenas modificar meu quarto, é grande o suficiente. Victor falou. Ah, é uma boa ideia. Violeta falou. Estou contando com vocês, meninas. Ok, vamos preparar tudo. Bruna riu animadamente. Filme, hein? Acho que nunca vi um, comentou Eve. Você nunca viu um filme? Roberta perguntou incrédula. Sim, eu só assisti anime. Ruby é muito persuasiva. Ela encolheu os ombros como se não tivesse escolha. Essas palavras fizeram Victor parar de andar novamente, enquanto olhava para Eve com um olhar muito sério. Isso é inaceitável. É? Vou recomendar vários filmes. Ficção científica é um bom começo. Star Wars, talvez. Victor começou a murmurar. Eve não sabia como reagir a essas palavras. Apenas deixe-o fazer o que quiser. Você vai gostar. Kaguya exibiu um pequeno sorriso ao olhar para Victor. Ela se lembrava dele reagir da mesma forma no passado, quando ela disse que nunca tinha visto um filme. Na época, ele apresentou vários filmes para ela assistir com ele, Violette e Natália. Milímetros. Eve apenas assentiu enquanto olhava curiosamente para Kaguya. E com trema ponto de interrogação invertido TSK, eu pensei que esta era uma boa oportunidade para usar meu poder mais forte. Embora se você pensar sobre isso, eu realmente não quero deixar o conforto da minha casa apenas para assistir a um filme. Violette exclamou de repente. Com a última frase, era óbvio que ela estava sendo preguiçosa. Victor parou de resmungar. Qual é o seu poder mais forte? Ele perguntou curioso. Ele não se lembrava de ter ouvido falar sobre um novo poder antes. Eu sou rico. Minhas 3 esposas são belas vampiras. Capítulo 717. O poder e a influência da primeira esposa. Com as empregadas saindo para cuidar da mudança do quarto de Victor para a noite de cinema que o grupo estava planejando, Victor e Violette caminharam em direção à área de treinamento. Chegando na área de treinamento, eles viram um grupo de mulheres treinando sob o comando de Stia. Lento. Ei, você! Você está balançando a espada com muita força. Lembre-se, mesmo que você seja sobre-humano, isso não significa nada para raças fisicamente mais fortes, como demônios ou lobisomens. Use sua inteligência e astúcia. Use o ambiente ao seu redor. Stia desapareceu de sua posição e tropeçou em uma das amazonas. Eka. Levante-se e repita. Se sim. O que você está olhando? De volta ao treinamento. Sim. Violette, que estava sentada nos ombros de Victor, assobiou. Para uma deusa descrita como gentil, ela é bastante brutal. Victor observou o grupo de mulheres suadas.
Cada um tinha um corpo tonificado e abdômen bem definido e todos se esforçavam para ficar mais fortes, o que o fazia sorrir por dentro. Por fora, no entanto, ele ainda usava uma cara de pôquer. Bem, ela é a irmã mais velha por uma razão. Eu ouvi de Afrodite que ela seria bastante brutal na guerra. Ao ouvir vozes familiares, Estia sentiu um arrepio percorrer sua espinha e rapidamente virou o rosto para as vozes e viu Violette e Victor. Vê Victor. Eu vim visitar Victor e exibiu um pequeno sorriso divertido quando viu o estado perturbado de Estia. Eu disse para me avisar quando você viesse. Ela respondeu enquanto se aproximava com um leve rubor nas bochechas. Esqueci completamente, mas não me arrependo, afinal, pude ver algo bem interessante e ele sorriu gentilmente. Um sorriso que causou danos críticos por toda parte. Violette levantou uma sobrancelha quando viu a expressão atordoada no rosto de Estia. Ela se perguntou se ela era invisível ou algo assim, afinal, os olhos da ruiva foram direto para Victor. Não apenas a ruiva, mas todas as amazonas presentes olhavam para Victor de vez em quando. Mesmo que tentassem seguir o regime de treinamento, não conseguiriam. A mera presença de Victor quebrou toda a concentração deles. Estia olhou para Violette, que estava usando a cabeça de Victor como travesseiro. Ela estava olhando para todos com um sorriso condescendente, como se declarasse sua superioridade. Como mulheres, elas podiam entender claramente o que as palavras implícitas naquele sorriso diziam. Ele é meu, vadia. Uma mensagem que, por algum motivo, irritou todo mundo, exceto Estia. Victor não perdeu esse confronto invisível. Claro, ele também não se importava muito, afinal, a afirmação de Violette estava correta. Victor virou o rosto para uma mulher que observava. Com os olhos, ele podia ver claramente o que essa mulher era. A alma forte de um deus, e a pureza de uma fada. Ela deve ser Viviane. Violette olhou na direção que Victor estava olhando e viu uma mulher flutuando a 1 polegada do chão. Viviane. O que você está fazendo aqui? A fada voou em direção a Violette e Estia. Estou cumprindo o pedido de Lady Roshani. Também vim entregar as armas encantadas. Como uma das raças que amava a natureza e as coisas puras, a habilidade de encantar armas com essas mesmas propriedades também era possível, embora apenas Viviane pudesse usar essa habilidade. Outra habilidade que eles tinham era cuidar da natureza. Sua própria presença garantiu que a natureza em seu ambiente circundante fosse sempre abundante e saudável. Graças a essa habilidade, Viviane, Roshani e Demeter trabalharam juntas. Afinal, as habilidades das 3 mulheres se complementavam. Qual foi o pedido desta vez? Adagas abençoadas. Ela provavelmente vai entregá-lo como recompensa por algumas missões de alto nível feitas pela religião do Deus do Sangue, hein? Victor, que estava sendo encarado por Viviane, sorriu educadamente e disse: Senhora Viviane, é um prazer finalmente conhecê-la pessoalmente. O prazer é meu, Lord Victor. Ela falou em um tom respeitoso enquanto olhava para ele com admiração. Como uma fada, ela podia ver claramente a tremenda quantidade de energia natural dentro dele. Para Viviane, Victor merecia o mesmo respeito que ela tinha por Roshani. Afinal, ele era o marido de uma árvore do mundo. Como ele era o marido de Roshani, ela entendeu por que estar perto dele lhe dava a mesma sensação de quando estava perto de Roshani. Na verdade, essa sensação foi ainda mais forte. Como isso é possível? Ele tem mais energia do que Roshani. Viviane estava extremamente confusa. E Violette, eu não sou um deus. Bem, diga isso para as milhares de mulheres com uma foto sua debaixo do travesseiro. Ela bufou, claramente não feliz com esse resultado. Apesar de entender que era necessário, ela ainda não gostou. Felizmente, ela era a única com um álbum de fotos de Victor mais extenso do que todas aquelas vadias. Espere, Leona tem mais do que eu. Violette cerrou os dentes ao lembrar que Leona tinha fotos raras de Victor de quando ele era pequeno e adolescente. O lobisomem tinha mais fotos dele do que a mãe de Victor, que era sua família. E você é um deus, Victor,
Não se subestime tanto, Estia falou. O que você quer dizer? Ainda não desenvolvi nenhum conceito. Como posso ser um deus? Victor perguntou. Estia negou com a cabeça e explicou com ar sério. Ser um deus é muito mais do que dominar um conceito, Victor. Victor olhou para ela, pedindo-lhe que explicasse. Ser um deus é ser o apoio moral dos mortais perdidos. Ser um deus é ajudar os seus fiéis que rezam por você. Ser um deus é garantir que aqueles que rezam para você tenham a possibilidade de um futuro. Não importa se você tem o conceito ou não. Não importa se os deuses lá fora não o reconhecem como um deus porque você ainda não tem um conceito. A única coisa que importa é que existem milhares de seres lá fora contando com você e colocando sua fé em você, seus ideais e suas ideologias. E você, como seu Deus, está respondendo a esse chamado e os guiando para um futuro melhor. Estia sorriu gentilmente. Na minha opinião, você já é um Deus melhor do que muitos dos outros deuses por aí, Victor. Victor arregalou os olhos em choque com as palavras sinceras de Estia. Ele podia ver que ela não estava mentindo e realmente quis dizer cada palavra dela. Estia voltou a olhar para as Amazonas, que ao verem o olhar da deusa, rapidamente começaram a retornar ao seu treinamento. Existem muitos seres que são classificados como deuses porque simplesmente nasceram com um ou aprenderam um conceito. Mas, na minha opinião, não considero esses seres como deuses. A imagem de vários deuses do Olimpo e panteões nórdicos passou por sua cabeça, e ela apenas bufou interiormente para esses falsos deuses. Um deus verdadeiro é aquele que aceita a responsabilidade que vem com o título. Portanto, acredito que você, que ajudou aquelas centenas de seres a encontrar um lar e alcançar paz de espírito meramente por existir, é considerado um deus verdadeiro. Victor não tinha ideia de quanto tempo se passou desde a última vez que ele ficou totalmente sem palavras. Desde que ele se fundiu com Adonis, e sua personalidade passou por uma mudança, ele sempre teve uma resposta para tudo. Seja sarcástico ou significativo, ele sempre tinha algo a dizer, mas desta vez, ele simplesmente não conseguia pensar em nada. Ele tinha várias coisas a dizer, principalmente sobre o fato de que foram suas esposas que decidiram iniciar toda essa religião. Ele literalmente não tinha feito nada, ele apenas interveio quando as coisas estavam prontas e deu um impulso aos que lhe eram fiéis porque não aceitava a mediocridade. Mas todo o resto do trabalho foi feito por suas esposas. Em sua mente, ele não merecia todo o crédito de que Estia estava falando. Estia olhou para Victor e sorriu. Se você não fosse Victor, se você não fosse quem você é, suas esposas não teriam se reunido para fazer o que elas fizeram. Só porque você não trabalhou diretamente nesta religião não significa que você não é um dos responsáveis pela sua criação. Sem mencionar que você poderia ter rejeitado o pedido de ajuda de Roshani, mas você não negou. Em vez disso, você aceitou o pedido e ajudou com o melhor de sua capacidade. Como você sabe o que eu? Ele ia perguntar como Estia sabia o que ele estava pensando, mas a própria Estia respondeu antes que ele terminasse a pergunta. Fufufufu, suas emoções estão aparecendo completamente em seu rosto agora. Victor inconscientemente tocou seu rosto e percebeu que era verdade. A cara de póquer que ele havia melhorado tanto ao longo do tempo foi destruída por esse ataque repentino. Violette, que estava observando em silêncio, olhou para Estia como se ela fosse uma mulher muito perigosa. Poucas mulheres poderiam conseguir o que ela acabou de fazer com Victor. Entre aquelas mulheres, apenas ela, Leona, Skartashi e Sasa, com sua bondade inerente, poderiam fazê-lo facilmente. Ponto bem, meu marido sempre foi fraco para elogios sinceros. Por causa disso, Sasa sempre o pega desprevenido. A loira Fulger tinha uma observação aguçada sobre tudo o que acontecia em torno de Victor. Recuperando sua expressão neutra, Victor exibiu um sorriso sincero. Obrigado pelas amáveis palavras, Estia. Isso significa muito para mim. Milímetros. Ela sentiu com um pequeno sorriso. Seria melhor para você ser mais expressivo com sua família, Victor. Isso deixaria a todos ainda mais próximos. Mas eu já não estou. Victor perguntou, confuso.
Estia levantou a sobrancelha e olhou para Violette, sentada nos ombros de Victor. A herdeira do clã da neve encolheu os ombros quando entendeu o olhar de Estia. Sim, ele ainda não percebeu. O que você está falando? Quando você voltou do inferno, a máscara que você sempre usava quando pessoas charmosas se tornaram parte de você, querida. Você está mostrando menos emoção do que costumava. Isso não importa para mim, afinal, eu te conheço há muito tempo, e também estou conectado a você através do ritual que me dá a capacidade de sentir seus sentimentos. Mas as meninas que não têm essa habilidade são bastante medrosos diante dessa mudança. Entendo. Victor prontamente aceitou as palavras de Violette. Ela era sua alma gêmea, sua primeira esposa, a mulher que o jogou nesse mundo louco, e se ela disse isso com toda certeza, é porque ele era assim. Não, ele tinha ficado assim e sabia o que fazia ele assim. Como rei do inferno. Eu não podia mostrar fraqueza. Eu tinha que ser o rei invencível e tirano. Mostrar algumas emoções era aceitável, mas fazê-lo o tempo todo teria sido visto como um símbolo de fraqueza. E como eu passava a maior parte do tempo treinando e não falando com ninguém, isso se tornou uma segunda natureza para mim, hein? O silêncio caiu entre Viviane, Violette e Estia. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.